Na parte espiritual, eu creio que há também. Porque desde 1983, isso ficou patente numa revista chamada Manhattan Inc., Manhattan Corporation, que foi inclusive a revista que criou a ideia de magnatas como celebridades. Foram eles que Sim. inventaram isso, né? Antes as celebridades eram só atores, atrizes, modelos, né? Mas eles criaram a ideia do magnata celebridade. O Trump foi um dos primeiros magnatas celebridades, né? Virou um modelo do homem bem-sucedido americano, né? O self-made man, né? O American made. Então, numa das edições da revista Manhattan Inc., eles colocaram uma foto do Trump segurando uma pomba e ele falando que ele estava se colocando à disposição para resolver a questão entre Israel e Palestina. Trazer paz entre Israel e Palestina. Ou seja, isso é uma agenda muito antiga dele. Na primeira gestão ele fez isso com os acordos de Abraão, ele começou a trabalhar junto com o genro dele, Jared Kushner, que é judeu, né? A fazer uma ponte entre a comunidade judaica no Oriente Médio e as nações árabes. E eles conseguiram selar esse acordo de Abraão. Agora eles estão bolando um acordo mais amplo chamado Acordo de Ciro, que vai envolver o Irã também mudar desse sistema religioso teocrático para voltar a ser uma democracia, né? O Shah Reza Pahlavi, que se entende como o herdeiro lá da família real iraniana, ele tá falando pro Trump, aí Trump, me coloca de volta lá no Irã, aproveita que o momento é esse e tal. Então, ele sempre foi empenhado nessa agenda de trazer paz ao Oriente Médio. Aí você fala, poxa, mas em 1983, né, mais de 40 anos atrás, por que ele estava empenhado nisso? Não sei, eu acho que faz parte da agenda espiritual dele. Por quê? Porque, além disso, ele também ele já manifestou esse desejo de ajudar Israel a reconstruir o templo de Jerusalém. Você fala, para que isso? Deve ser para agradar Israel, porque Israel apoia, né, o Trump e tal. Eu acho que não é isso. Eu acho que a Bíblia fala que no final dos tempos, o relógio dos 7 últimos anos ali dessa fase da história da humanidade, porque segundo a Bíblia o período da tribulação vai durar 7 anos, dividindo em 2 períodos de 3,5, né? Tá explícito no livro do Apocalipse e no livro de Daniel. Ele começa com a assinatura de um acordo de paz em Jerusalém. E consequente a isso, a reconstrução do templo, que seria o terceiro templo, né, de Israel, né? O primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios. Depois foi reconstruído por Zorobabel e Esdras. Só que esse templo, que era menor do que o templo original, houve uma profecia na época que a segunda casa seria maior do que a primeira, o segundo templo seria maior que o primeiro. Ninguém acreditou, falou, mas esse templo é pequeno, como é que ele vai ficar maior que o primeiro? Só que aí Herodes, para agradar os judeus, Herodes não era judeu, ele era um idumeu, edomita, ele ampliou o templo. Então, as obras que ele fez para ampliar o templo, fez o templo ficar muito maior do que o primeiro. Só que esse segundo templo foi destruído pelos romanos, né? Aí, então, esse que está sendo falado, né, sobre a sua reconstrução é o terceiro templo. Estabelecer um acordo de paz entre Israel e Palestina e reconstruir o templo são questões bíblicas poderosíssimas, né? Vai iniciar o relógio do final dos tempos. Então, quando a gente olhar o Trump assinando um acordo de paz entre Israel e Palestina, você carimba teu passaporte aí que o relógio do Apocalipse começa a rodar. Eu até ia falar disso, porque eu vi você falando, né, sobre Apocalipse, né? Uhum. A gente pode estar começando a ter um Apocalipse. Sim. Por que, Daniel? O que você está enxergando, assim, que pode... É isso aí. Tudo isso, e você vê um mundo que está, vamos dizer... Em ebulição, né? Meio confuso. perdido. A gente só fala de guerra e povo que tá, desculpa a palavra, se matando, um pra lá, um pra cá. E isso traz essa sensação de que, sei lá, que o mundo tá desmoronando, que assim, você vê isso como o começo de um apocalipse, é isso? Faz parte da agenda, né? Quando, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala assim, ó, o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais vão apontar o momento. Aí ele fala sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, abalos nos céus, que envolve eclipses e cometas, meteoros, pragas. Na Bíblia fala pragas, a gente adapta para pandemias. Sim. Acabamos de ter uma aí, né? O amor se esfriando, filho se levantando contra o pai, pai contra filho. Então, tem uma série de sinais que Jesus fala que, ó, quando isso estiver se implementando, preste atenção. Outro sinal que é falado no livro de Daniel é que é um avanço muito rápido e muito grande da ciência, do conhecimento. Então, a gente tem visto isso também. Então, são várias coisas que acontecem no mundo hoje, caóticas assim, que a gente começa a falar, caramba,
parece que está apontando para esse cenário de final dos tempos, né? A Bíblia fala que durante a tribulação, quem não tiver a marca da besta na mão ou na testa não vai poder comprar nem vender. Hoje a gente já está falando sobre a internet de sexta geração, 6G, trazendo a internet dos corpos. A internet dos corpos vai trazer a tecnologia para dentro do corpo, né, para debaixo da pele. A gente está falando de Neuralink com o Elon Musk, né, implante cerebral, pessoas colocando implante para fazer pagamento, para abrir a porta do carro, da casa. Então você fala, cara, parece que está apontando para isso que a Bíblia fala há mais de 2000 anos, né? Então fica um cenário meio estranho. A Bíblia fala que no final dos tempos os poderosos vão tentar se esconder dos juízos de Deus em cavernas embaixo das montanhas. Aí você vê que os bilionários estão todos criando bunkers, né? Sim. E boa parte desses bunkers são embaixo de montanhas para aproveitar a estrutura rochosa da montanha. Então, tem uma série de coisas assim que vão batendo e você fala, caramba, eu acho que o negócio tá se encaixando, hein? Daniel, então, na sua opinião, a gente pode estar próximo de um apocalipse? Esse apocalipse seria a Terceira Guerra Mundial? Sim. Tem gente que... Eu escrevi um livro, né, chamado 90 Segundos para o Apocalipse. O pessoal acha que eu tô falando do apocalipse da Bíblia, mas não é. Existe um relógio chamado Relógio do Juízo Final. E esse relógio foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para tentar evitar ter uma Terceira Guerra Mundial, que seria muito pior por causa do equipamento nuclear. Então, o Albert Einstein, junto com um grupo da Universidade de Chicago, eles criaram um grupo chamado Boletim dos Cientistas Atômicos. Esse boletim fica monitorando o quão perto a humanidade está de uma Terceira Guerra Mundial. Desde 1947, eles monitoram esse perigo através de um relógio fictício, que é um mural. É um mural com um único ponteiro. E quanto mais próximo da meia-noite, ou seja, de ficar 90 graus retinho para cima, quanto mais próximo da meia-noite, mais próximo a humanidade estaria de uma Terceira Guerra Mundial. Desde 1947, a gente vai somar em mais de 70 anos até hoje, nunca esse ponteiro esteve tão próximo da meia-noite. Em 2023, esse ponteiro foi atualizado para 1 minuto e meio para meia-noite, que é 90 segundos para meia-noite. Por isso que eu coloquei o nome do meu livro 90 Segundos para o Apocalipse. E nesse ano, de 2025, ele foi atualizado para 89 segundos para o Apocalipse, né? Aumentou 1 segundo. Então, assim, esse Apocalipse é algo que é falado... Não são apenas os religiosos que estão falando sobre isso. O Boletim dos Cientistas Atômicos está fazendo esse alerta, né? Que a humanidade está muito próxima. Principalmente, eles apontam a vulgarização do tema armas atômicas. Por exemplo, antes era um tema que raramente um chefe de Estado citava. Sim. Aí depois do início dessa guerra recente da Ucrânia, começou um negócio de toda hora, se não fizer isso eu jogo bomba atômica. Se jogar bomba atômica também. Virou um negócio de conversa de boteco. Sim. Como se fosse normal, né? Normal, os caras normalizaram. Isso aí já é muito perigoso, porque você normaliza uma coisa que é inaceitável, é uma coisa horrorosa. Horrorosa, cara. Entendeu? Então você vulgariza um assunto sério. Então eles falam, cara, isso é um sintoma de que tem algo muito errado. A gente deveria ter mais respeito e mais cuidado com esse tipo de assunto. Não é um assunto, não é videogame isso, vou jogar um míssil lá e depois a gente joga de novo. Não, isso aí é o destino da humanidade, é uma questão existencial. Eu tive em Hiroshima, no Japão, inclusive, onde jogaram uma bomba atômica, né? Os Estados Unidos jogou. Cara, assim, eu fui no museu lá. É absurdo o sofrimento, assim, das pessoas. Você via as pessoas sem pele, fotos reais, assim. É uma coisa, cara, que só do cara ameaçar um negócio desse já é uma pessoa que é abominável, assim, né? Já devia o mundo inteiro falar, ó, parou, chegamos num assunto, vou dar um exemplo chulo, né? Lá na minha escola, a gente tinha uma brincadeira que era de ofender a mãe dos outros. Ah, sim. Fazia parte da regra. Ah, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sei o que. Cresci muito com isso também, não sei se hoje tem ainda, mas... Era normal, era tipo o campeonato de quem ofende melhor a mãe do outro. Só que aí um dia o cara falou assim, minha mãe é isso, mas pelo menos eu não namoro uma mulher asquerosa igual você. Ele falou, aí eu falei, peraí, a regra é falar da mãe, não é da namorada. Sim. Você estragou a regra, parou, tá proibido. Deveria ter sido feito algo semelhante nessa questão atômica. Eles deveriam falar, peraí, vamos sentar aqui para conversar? Vamos falar de bomba de todos os tipos, mas atômica não dá para conversar. Exato. Para com esse negócio de bomba atômica, entendeu? Vamos falar nisso não. Exato. Aí o que acontece? Estados Unidos e a Rússia tinham um acordo nuclear. Tipo assim, eu não desenvolvo mais bomba atômica nem você. A Rússia saiu desse acordo. Falou, não participo mais. Então, mais um sinal que mostra que o perigo está se aproximando, né? Aí você pensa assim, mas os caras não fariam isso, né? Mas o Mark Zuckerberg está gastando bilhões no bunker.
Sinal de Porque será, né? Quando eu li essa notícia, eu fiquei preocupado. Ele sentiu que tá rolando alguma coisa. Exato. Até a ideia do Elon Musk de ir para Marte envolve isso. Sempre que pergunta para ele por que você quer ir para Marte, ele fala: tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda. É muito improvável que não tenhamos a terceira. E a terceira vai ser bem pior. Então acho melhor a gente arrumar um lugar, um plano B aí pra gente. Pra se der um problema, a gente vai embora. Aí, vaza alguém, que os caras perguntaram? Por que não é na Lua? Aí ele falou: a Lua não é muito perto da Terra. O que ele tá querendo dizer? Só faltou ele falar: eu mando arma nuclear pro espaço, pros Estados Unidos, e facilmente a Rússia ou os Estados Unidos poderia explodir uma bomba nuclear na Lua, pô. Que loucura, ele fala isso. Ele não fala essa parte. Sim. Ele fala: a Lua tá perto demais. Não é seguro, precisa ser mais longe. Porque podem lançar uma bomba nuclear na Lua também. Eu acredito que de foguete são 3 dias pra chegar, não é? Na Lua? Não sei. O Sacani teve aqui uma vez e falou, mas eu agora não vou me lembrar. Às vezes... E pra Marte é 6 meses, sei lá. Da Terra pra Lua, né? Mas se você tem uma constelação de armas nucleares já no espaço, você joga uma arma nuclear mais fácil na Lua, né? Não, a Primeira Guerra Mundial foi aquelas trincheiras, né? Que era homem contra homem. A Segunda Guerra Mundial já tinha avião, tanque de guerra. Já ficou bem. A Terceira Guerra Mundial agora é drone, bomba atômica. Exato. A conversa mudou, né, cara? Se você olha a palestra recente que o Elon Musk deu na West Point, que é a Academia de Formação dos Cadetes lá nos Estados Unidos, até que inspirou aqui a AMAN, né, a Academia das Agulhas Negras, ele falou: a próxima guerra não é guerra de pessoas, é guerra de drone. Quem tiver o melhor drone vai ganhar, porque é altamente preocupante, porque o drone tem margem de acerto 100%. Ele não erra uma bomba nem um tiro. Então, quem tiver o melhor drone, a melhor inteligência artificial vai ganhar. E ele explica, ele fala: nós estamos desenvolvendo drones que são... eles são capacitados com inteligência artificial local. Aí o cara põe: o que é isso, inteligência artificial local? Ele fala: é um exterminador, igual o Exterminador do Futuro. É uma máquina que toma decisão de matar ou não. Ela faz cálculos e atira ou não atira, ela que decide. Que loucura. Então, nós estamos caminhando para isso. Quando você olha, por exemplo, o trabalho da Palantir Technologies, o trabalho da Anduril Industries, eu nunca vi ninguém no Brasil falando de Anduril Industries, mas essa próxima guerra de drones é a Anduril que vai comandar. Todas essas empresas saem do Peter Thiel e da máfia do PayPal, né? Tem hora que eu falo máfia do PayPal, o pessoal acha que é pejorativo. Não. Isso é um termo que é normalmente usado para todos os fundadores originais da PayPal que criaram várias empresas, né? A gente está falando do Elon Musk, do Peter Thiel, do Reid Hoffman, David Sacks que agora é o czar de inteligência artificial do governo americano, né? E o Peter Thiel foi o cara que botou não só o Elon Musk na jogada com o Trump, porque o Peter Thiel apoia o Trump desde 2016. Peter Thiel é um bilionário também, que é fundador, foi um dos investidores iniciais no Facebook até. Não só no Facebook, no Airbnb, várias empresas que vocês conhecem. Você não sabe, só existe por causa desse cara chamado Peter Thiel. O Peter Thiel que escolheu o vice-presidente, o J.D. Vance. Foi ele que botou o vice-presidente. Qual é o tamanho de um poder de um cara que consegue escolher o vice-presidente do país mais poderoso do mundo? Esse cara tem muito poder. Tem muito poder. Mas ele fica ali escondidinho, ele não aparece muito. A Anduril Industries é uma empresa de drones e armas autônomas de guerra que teve como investidor inicial o Peter Thiel. Então é essa empresa que vai comandar as próximas guerras. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Deve ter gente falando, mas eu acho que a gente deveria estar falando mais, né? O Palmer Luckey, que é o fundador, ele foi... Agora vocês vão lembrar de outra coisa que ele criou. Tem muita gente que vai falar: nunca ouviu falar de Anduril. Anduril, inclusive, para quem gosta de Senhor dos Anéis e Tolkien, né? É o nome da espada do Aragorn, tá? Porque o nome de todas as empresas que o Peter Thiel... maioria, né, das empresas vem de nomes de histórias do Senhor dos Anéis, né? A Palantir era uma bola de cristal que eles usavam para prever o futuro. Ele tem Mithrandir Capital também. Então, são várias empresas com esses nomes. E o Peter Thiel, ele tem um negócio chamado Founders Fund, que ele pega vários jovens talentos e tira esses caras da universidade e banca os caras para criar empresas. Por exemplo, o criador do Ethereum, foi ele que bancou, do Founders Fund, que é o Vitalik, né? Vitalik. Tem uma cara de doido, né? Magrinho, todo estranho, assim, né? Sim. E ele bancou Palmer Luckey, ele criou o óculos de realidade virtual, aquele óculos RV, óculos Rift. Sim. Foi esse cara que criou. Aí ele vendeu a Oculus para a Microsoft por 2 bilhões e 300 milhões de reais, de dólares.
Foi trabalhar no Facebook, só que aí, por ele apoiar o Donald Trump, ele foi demitido do Facebook e da Oculus. E aí, no mesmo dia, ele criou a Anduril Technologies com a galera da Palantir e com o patrocínio do Peter Thiel.